Milionário toca piano em troca de comida e transforma a vida de mendigo negro. Na cidade grande, onde os sonhos parecem brilhar como as luzes dos arranha-céus, vive Henrique Silva, um mendigo de 70 anos. Com suas mãos calejadas e roupas puídas, ele caminha por ruas onde o luxo e a miséria dançam lado a lado. Para a sociedade, Henrique é invisível. Mas ele não é qualquer mendigo. Nesse corpo cansado reside um talento perdido. Outrora, ele foi o aclamado maestro de uma orquestra. Aquele que encantava multidões com a beleza de sua música. Agora, suas notas ecoam apenas em sua memória. Certa manhã, algo mudou. O impulso silencioso levou Henrique até a opulenta mansão de Vitor Santorini, um milionário conhecido pela sua crueldade. Ele não queria dinheiro, ele queria fazer um pedido inusitado. Me deixe tocar o piano. Em troca, eu só pedi um prato de comida. A resposta foi uma onda de risadas, um desfile de zombarias que ecoou em sua alma. Um mendigo tocando piano? Isso é hilário! Mas no fundo, a dor da rejeição apertou seu coração como uma mão fria. Vitor, no entanto, era uma figura enigmática. Ele parecia se divertir com a situação. Seus convidados olhavam Henrique como se fosse um espetáculo. Alguns achavam graça, mas o olhar de Henrique não era de um palhaço. Era de um homem que já conheceu a grandeza e o sabor da arte. No calor da festa luxuosa, a pressão apenas aumentava. Em meio a risos e deboche, a música se fez ouvir. Henrique! O nome soou como um desafio. Era hora de ele se apresentar, mas não por escolha própria. Ao sentar-se ao piano, algo mágico aconteceu. As notas começaram a fluir e, em um instante, a sala de estar se transformou. A melodia arrepiante que preencheu o ar fez os presentes pararem hipnotizados. Os sorrisos foram embora, substituídos por expressões de pura admiração. Ninguém esperava que um mendigo pudesse tocar daquela forma. Enquanto Henrique se deixava levar pela música, Vitor sentiu a escuridão em seu coração se chocar com a luz da beleza que emanava. A melodia falava de dor, esperança e luta. O milionário enfrentou seu próprio reflexo naquela performance e sentiu sua humanidade sendo questionada. Deve fazer algo? Deveria ajudar? Mas o seu orgulho e rivalidade interna eram monstros que o seguravam. Henrique, agora em um transe de confiança, olhou para a plateia e viu não apenas pessoas ricas, mas almas que precisavam de um lembrete sobre o que era sentir. Ele soube naquele momento que seu valor não estava em trocas materiais, mas na dignidade de sua arte. E quando a última nota ecoou, uma nova decisão tomou forma. Recusar o dinheiro de Vitor e escolher o caminho do reconhecimento. À medida que os ecos da música se dissipavam, um grandioso concerto com uma orquestra sinfônica se aproximava, prometendo um espetáculo que seria muito mais do que entretenimento. Ele perguntava a si mesmo se sua música poderia realmente unir mundos tão distantes. Vitor se via perdido em um labirinto de suas próprias escolhas, indagando se ainda havia esperança para recuperar sua humanidade. O que acontecerá nesse concerto? A música pode mesmo trazer transformação? Como será o desenlace dessa história que agora envolvia
tantas vidas entrelaçadas. Ei, antes de continuarmos com essa história, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. À medida que os ecos da música se dissipavam, a tensão na sala se tornava palpável. As pessoas olhavam umas para as outras, confusas, sem saber como reagir. Vitor estava paralisado, os olhos fixos em Henrique, preso em um estado entre o encanto e a vergonha. Mas de repente tudo mudou. Um estrondo cortou o ar, seguido por um grito. A porta de entrada da mansão foi arrombada e, de forma abrupta, um grupo de homens entrou feito furacão. Eles vestiam roupas escuras e seus rostos eram conhecidos. Eram seguranças de Vitor, respeitados em sua profissão por serem leais. Mas naquela noite, eles estavam em outra missão. Com licença, senhor Santorini, um dos seguranças gritou, enquanto os outros mantinham seus olhares fixos no piano, como se o instrumento fosse uma arma. É uma emergência! Temos informações de que você está sendo seguido. O murmúrio na sala se intensificou. O clima de festa deu lugar ao nervosismo. As pessoas começaram a se afastar, formando um círculo em volta do palco improvisado. Vitor parecia perdido. Ele se levantou, mas suas pernas tremiam. O que estava acontecendo? O que ele havia feito para atrair tal perigo? Henrique, ainda em seu transe musical, não percebeu que a situação havia mudado. Ele continuou a tocar. Agora suas notas se tornaram um grito desesperado, como se tentasse avisar o mundo. A dor da rejeição misturava-se à confusão que agora dominava a sala. Neste momento, uma mulher apareceu ao lado do segurança. Era Clara, uma antiga amiga de Vitor. Alguém que ele não via há anos. Seus olhos brilhavam de pavor. Henrique, pare! Clara gritou. Mas a música continuava e o clima pesava ainda mais. O grupo de homens se aproximou, determinados. A atmosfera explodiu em tensão, quando um dos seguranças, um brutamontes com um olhar severo, estendeu a mão e puxou Henrique do piano. Ele se levantou surpreso. O que está acontecendo? A pergunta saiu em um sussurro, mas seus olhos carregavam uma profunda inquietação. Calma, senhor. Não estamos aqui para machucar você, disse o segurança, tentando parecer cordial. Mas algo em seu tom soava diferente. Como uma onda de choque, os murmúrios do público se intensificaram. Vitor, então, finalmente encontrou a voz. Sua expressão, uma mistura de raiva e medo. O que vocês querem? Não podem simplesmente invadir a minha casa. Estamos aqui em nome de seu passado, Vitor, um dos seguranças respondeu. Você não pode escapar de suas escolhas. A verdade que você esconde não pode ficar oculta para sempre. A sala parecia girar. O que era essa verdade? Henrique sentiu um aperto no coração, à medida que o foco mudava de sua música para o dramatismo que se desenrolava diante de seus olhos. As palavras dos seguranças ressoavam, reverberando em sua mente. O milhão que eles provocavam, a riqueza de Vitor. Tudo podia desmoronar naquele momento. Clara apoiou a mão sobre o braço de Vitor. Precisamos ir agora! Antes que pudesse protestar, os seguranças começaram a conduzir Vitor para fora. E Henrique observou, ainda em estado de choque. O que mais poderia ser revelado?
O que havia na história de Vitor que era tão devastador? A música cessou abruptamente e o silêncio se estabeleceu. Como um eco distante, palavras ficaram suspensas no ar, mas ninguém ousava pronunciá-las. O que tinha sido apenas um pedido simples por reconhecimento transformou-se em algo muito maior, quase sobrenatural. E com um olhar cúmplice de Clara para Henrique, surge a pergunta feroz em sua mente. Que segredos estavam prestes a ser desenterrados? A noite ainda guardava surpresas, e a pergunta que ecoava agora era: o que mais estava por trás da máscara de milionário? A sala ficou em silêncio absoluto. O clima de festa se desfez em uma névoa de confusão e tensão. Vitor, ansioso, tentava processar as palavras do segurança, mas a mente dele estava a mil. O que você quer dizer com o meu passado? O que você sabe sobre mim? Ele balançava a cabeça, tentando afastar a sensação de desespero que o dominava. Henrique, assim que sua música silenciou, sentiu que uma tempestade se formava ao seu redor. A tensão era palpável. Os olhares dos convidados se cruzavam, cheios de medo e expectativa. E enquanto todos observavam, um novo drama se desenrolava. Clara, que continuava ao lado de Vitor, parecia desconcertada, mas ao mesmo tempo determinada. Vitor, precisamos sair agora! As palavras dela eram um apelo, mas havia um tremor em sua voz que intrigava Henrique. Antes que pudesse deslizar os dedos de volta ao piano, um grito agudo cortou o ar. Uma mulher muito bem vestida, com o rosto coberto por maquiagem, entrou na sala. Era Sofia, a ex-esposa de Vitor. Seus olhos estavam arregalados, cheios de pânico e uma expressão de desespero na face. Vitor, eles estão vindo atrás de você. A palavra eles ecoou na sala como um sinônimo de perigo. Os seguranças se entreolharam uns a outros e a confusão aumentou. Henrique franziu a testa, tentando entender. Que ameaça era essa? O que Vitor tinha escondido que o tornava alvo? Eu não posso voltar a isso. Vitor tropeçou para trás, claramente atormentado. Henrique poderia ver as emoções se desenrolando no rosto do milionário. Medo, terror e algo que poderia ser mais profundo. Eu fiz o que precisava fazer. Mas antes que a conversa pudesse se desenvolver, a porta da mansão se abriu com um estrondo. Um grupo de homens com máscaras e roupas escuras entrou, fazendo todos recuarem. A adrenalina tomou conta da sala. Um dos intrusos ergueu uma arma e o clima se transformou em caos. Fique todos onde estão! Um dos homens gritou, sua voz ecoando como um trovão. Henrique se sentiu paralisado. O medo gelava suas veias, mas algo dentro dele o impulsionou. Ele se viu levantando a voz sem pensar. Como vocês podem fazer isso? Vocês não veem que estão arruinando vidas? Os invasores deram uma risada sarcástica, como se a dor das pessoas não os afetasse. Silêncio, mendigo! Seu papel aqui é irrelevante. Um deles gritou, gesticulando com a arma. Vitor, em um movimento impulsivo, avançou em direção a Sofia, que agora estava se afastando. Seu olhar em pânico. O meu passado não pode me atingir. Não dessa forma! Olha, então, num movimento abrupto, ele puxou Clara para um lado, tentando protegê-la. Henrique, vendo aquela cena devastadora, começou a tocar o piano novamente.
Um instante de música suave fluiu através da sala como uma tentativa de restaurar a calma, de trazer um pouco de humanidade de volta. Mas o caos era maior, o som das palmas se misturava ao lamento e as habitações da mansão pareciam ressoar em desespero. E então houve um disparo, o som reverberou. Ensurdecedor, ressoando não apenas nos ouvidos, mas em cada coração presente. Todos congelaram, a música parou abruptamente. Um único corpo caiu ao chão, e o mundo de Vitor desmoronou diante de seus olhos. Henrique não conseguia acreditar no que via. A mulher que havia entrado, a ex-esposa, estava no chão, imóvel, e o olhar de Vitor era de pura devastação. Ele se ajoelhou ao lado dela, como se sua existência estivesse desmoronando junto com as paredes da mansão. Não, Sofia! E enquanto lágrimas escorriam pelo rosto de Vitor, a realidade da situação se transformava em um moinho de emoções. Culpa, arrependimento, desespero. O que foi revelado naquela noite? Qual era o peso do passado que culminou nesse momento? As verdades que Vitor tentou esconder, as vidas que ele destruiu, tudo isso agora aflorava. O que mais estava por vir? Todos na sala, incluindo Henrique, aguardavam a resposta do destino. Fosse qual fosse, a noite ainda guardava segredos que poderiam mudar o rumo de cada uma das vidas ali presentes. A sala ficou em silêncio absoluto. A cena devastadora de Sofia caída no chão parecia um pesadelo. Mas a realidade havia se tornado ainda mais insuportável. Vitor estava em choque, a dor rasgando seu peito. Ele pressionou a mão contra o corpo dela, mas era tarde demais. O olhar de desespero que passou por seu rosto era como uma faca, cortando em diversas direções. Henrique sentiu a atmosfera quente e densa. Cada batida do seu coração galopava em meio à tensão. Ele queria ajudar, mas a música que tinha tocado agora desvanecera, e a sala estava presa em um momento congelado de horror. As vozes dos seguranças ecoavam, mas ninguém ouvia. Todos estavam fixados na cena, e um murmúrio crescente se espalhou entre os convidados. A pergunta pairava: quem eram essas pessoas que invadiram a casa de Vitor? Um dos homens de máscara, o que tinha segurado a arma, percebeu o desânimo e começou a rir com um tom cínico. Reparem, você não pode nem proteger a sua ex-esposa. Isso não é ridículo? Sempre achou que era intocável, Vitor. Cala a boca! Vitor gritou, levantando-se aos tropeços. O queixo dele estava apertado, a expressão distorcida, em pura raiva. Os olhos de Vitor brilhavam de uma forma que Henrique nunca vira. Quem era aquele homem agora, diante da tragédia? Mas então, como uma onda gigante de revelação, Clara sussurrou: eles estão atrás do que você esconde, Vitor. Você não pode continuar fingindo que nada aconteceu. A tensão entre os dois tornou-se palpável. Havia um passado escondido ali, algo que eles tentavam enterrar debaixo de suas vidas luxuosas. O silêncio foi cortado novamente, mas desta vez algo se quebrava. Era outra mulher, à beira da porta, morena, com cabelos desgrenhados, uma sombra de sua antiga aparência. Vitor, por favor! Ela implorou, os olhos cheios de lágrimas. Nós temos que parar com isso! Eles vão descobrir! Não podemos deixar isso acontecer! Ué, quem é você? A mulher segurou sua respiração enquanto todos olhavam confusos. Vitor estava atordoado. O que você está fazendo aqui, Clara? Eu pedi para você ficar longe. Henrique, observando a mudança de dinâmica, percebeu que estavam
todos conectados por um fio invisível de segredos. E quando o homem de máscara deu um passo à frente, seu olhar era hostil. Victor, não tente nos enganar. O passado sempre volta. Foi você quem decidiu substituir um pilar por outro. Mas agora estamos aqui para cobrar a dívida. O som de sua voz soou como um eco sinistro. Foi um reconhecimento compartilhado, uma revelação coletiva. O pânico começou a invadir o espaço. Os convidados murmuravam entre si, mas o que eles não entendiam é que a verdadeira batalha estava muito além daquela sala opulenta. Victor olhou para fora da janela, como se visse algo além daquelas paredes. Eu não deixarei que façam isso, não depois de tudo que eu fiz para me livrar disso. Sua voz estava tremendo, quase quebrada, mas nas palavras dele havia uma furiosa certeza. Um dos seguranças pegou um celular e começou a riscar com frenesi. Mas então, em um movimento abrupto, Clara se virou para Henrique. Você! Gritou, o desespero em sua voz. Você pode nos ajudar. A música dele, ela pode mudar tudo. O coração de Henrique disparou. Como poderia a música, uma arte que ele conseguira resgatar por um breve momento, ser a resposta para aquilo tudo? O sentimento de impotência trouxe lágrimas aos seus olhos. Seria verdade? Ele poderia fazer algo com aquele caos? Mas antes que pudesse responder, uma onda de fúria e tensão explodiu na sala. O homem de máscara deu um passo avante, sua arma em punho. Parem todos! Vocês não vão escapar desta vez. A verdade virá à tona. E foi nesse instante que o chão começou a tremer, fazendo todos perderem o equilíbrio. Era como se a casa inteira estivesse desacelerando, criando um momento de expectativa insuportável. E enquanto a tensão se acumulava, um grito ressoou. Tudo o que vocês conhecem está prestes a mudar. Henrique sentiu o coração parar por um momento. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo entre eles. Poderia expor não apenas o passado de Victor, mas a verdade oculta de sua própria vida. Uma nova onda de confusão e possibilidade se espalhava. E a grande pergunta que pairava no ar era: o que aconteceria agora? A sala estava em um silêncio cortante. A tensão parecia dançar no ar. Victor, quase em estado de choque, observava o corpo de Sofia estendido no chão, enquanto a presença dos homens mascarados se tornava cada vez mais ameaçadora. A adrenalina pulsava nas veias. Mas antes que alguém pudesse reagir, o homem que parecia ser o líder dos invasores olhou Jiri. Você pode ter construído muros intransponíveis ao seu redor, mas a verdade sempre volta, Victor. A risada dele ressoou como um eco de desespero. Henrique, ainda paralisado, sentiu um nó na garganta. Ele sabia que a música não poderia resolver esse caos. Ele queria ajudar, mas não sabia como. O ambiente estava cheio de medo e as respostas estavam prestes a ser reveladas. De repente, um som estrondoso quebrou o silêncio. A porta dos fundos foi arrombada. Luzes de carros piscavam do lado de fora e uma sirene ecoava à distância. Victor virou-se abruptamente, os olhos arregalados. Não, eles não podiam estar aqui agora. Opa! Ele parecia péssimo, como se tivesse sido encurralado. É a polícia, seu idiota! Eles estão aqui por causa de você! Gritou o segurança ao lado do ombro, nervoso com o que poderia acontecer a seguir. O clima mudou de novo. O medo misturou-se com um estranho tipo de esperança. A polícia poderia colocar um fim àquela situação terrível. Mas antes que alguém pudesse reagir, a mulher que entrou antes, a que clamava por ajuda, deu um passo à frente, seus olhos brilhando intensamente. Victor, você precisa contar a verdade. Não pode mais esconder. Que verdade? Victor a encarou, confuso e assustado. O que você sabe sobre mim?
Ela respirou fundo, a respiração trêmula, e começou. Eu sei o que aconteceu naquela noite. Eu estava lá. O que você está dizendo? Isso é loucura, Vitor gritou. Mas a mulher continuou, ignorando a negação. Você se esqueceu de mim tão facilmente? Eu sou a única que poderia te salvar ou te destruir. Os olhos dela ardiam com uma determinação frenética. Nós éramos amigos, Vitor. E aquela noite mudou tudo. Então a verdade começou a se desenrolar, moldando-se como um pesadelo ao vivo. A mulher era a irmã de alguém que Vitor havia traído anos atrás. Ela não apenas havia visto suas ações, mas guardava um segredo devastador que poderia acabar com o império que Vitor construiu. Foi você quem causou tudo isso. Você não pode continuar fugindo. A sala congelou. Todos os olhares estavam fixos nela. A realização atingiu como um soco no estômago. Henrique sentiu um frio na espinha. O que mais estaria escondido nesse mistério? O que Vitor tinha feito? Nesse momento, tudo desmoronou. O homem mascarado levantou a arma novamente, agora direcionada à mulher. Seus segredos podem acabar aqui! O pânico tomou conta de todos, mas antes que alguém pudesse gritar ou fazer algo, uma explosão estourou em meio ao caos. Um tiro foi disparado. O som foi ensurdecedor, e enquanto todos se viraram, o corpo da mulher caiu no chão, e Vitor, desfeito, lançou-se a seu lado. O olhar dele estava desfeito. Não! O que você fez? Ele não conseguia entender. O passado o havia alcançado de uma forma horrenda e violenta. Henrique, aturdido, sentiu que o mundo estava desabando ao seu redor. A verdade sobre Vitor era mais sombria do que ele jamais poderia imaginar. O que mais estava guardado e quais segredos ainda estavam por vir? A sala estava em ruínas, mas dentro do caos, a pergunta que ecoava era: quem, afinal, era o verdadeiro Vitor Santorini? E como tudo isso afetaria Henrique, que se viu preso nesse pesadelo sem fim? O futuro parecia mais sombrio do que nunca. A sala estava em um silêncio cortante. A cena devastadora de Sofia no chão parecia um pesadelo, mas a realidade se tornara ainda mais insuportável. Vitor estava em choque, a dor rasgando seu peito. Ele pressionava a mão contra o corpo dela, mas era tarde demais. O olhar de agonia que passava por seu rosto era como um golpe profundo. Henrique sentiu a atmosfera pesada. Cada batida do seu coração era uma lembrança brutal do que acontecera. Ele se sentiu impotente, paralisado, enquanto a confusão tomava conta da sala. Os gritos e murmúrios começaram a ecoar entre os convidados, cada um tentando entender o que acontecia. Para onde ir? O que fazer agora? O medo era palpável. O homem mascarado, que havia disparado a arma, parecia se alimentar do pânico. Com um sorriso cruel, ele olhou para Vitor e fez um gesto com a cabeça. Você acha que isso vai acabar assim? Seu passado não pode ser enterrado. E agora? As consequências vão começar. Vitor levantou a cabeça, apenas para encontrar a fúria que havia deixado escapar há muito tempo. O que você quer de mim? Por que está fazendo isso? Sua voz tremia entre a raiva e o desespero. Você não se lembra do que fez, não é? Mas nós lembramos. E nós somos muitos. E hoje você pagará a conta. Ele se avança. Seu tom gélido cortando a tensão que dominava a sala. Henrique, ainda em estado de choque, estava a ponto de dizer algo quando ouviu uma rixa familiar na porta.
Um grito agudo irrompeu pela casa, fazendo todos se virarem. Era Clara, olhos arregalados de terror, trazendo consigo uma presença que arrepiou. Ela entrou correndo, respirando pesadamente. Vitor, o que está acontecendo? Precisamos sair agora! Clara, não! É perigoso! Vitor gritou, mas o pânico já havia tomado conta dela. Antes que pudesse continuar, mais um grupo de homens entrou pela porta, todos com máscaras, semelhantes ao que tinha atirado na mulher. E quando a situação parecia já insustentável, a porta dos fundos se arrombou novamente. Mas desta vez foi muito diferente. As luzes de uma equipe de polícia invadiram o ambiente, fazendo com que os homens mascarados hesitassem. "A polícia! É aqui que estão os criminosos!" gritou um dos seguranças, recuando. A sala ficou em um caos absoluto. Todos estavam gritando, tentando entender o que estava acontecendo. O homem que disparou, agora com medo, olhou para seus colegas. "Vamos sair daqui!" Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, um novo grito ecoou, desta vez de alguém que vinha da rua. "Vitor, eu sei o que você fez!" Era a voz de uma mulher que parecia ter 20 anos, e seu rosto estava marcado por dor e raiva. "Você destruiu minha vida, e agora você vai pagar." Henrique sentiu um frio na espinha. Quem era essa mulher? O que ela queria dele? O olhar de Vitor era um misto de horror e reconhecimento. "Lara, o que você está fazendo aqui?" Ela avançou. A determinação em seu olhar queimava como fogo. "Você não pode fugir para sempre, Vitor. Eu sou a irmã de Sofia. E o que você fez com ela? Com nossa família, você não vai escapar!" A sala inteira pareceu congelar. O choque era abrangente. Clara olhou para Vitor, vendo nele uma fragilidade que nunca havia percebido. Os olhares dos convidados se alternaram entre medo e compaixão, inundados pela revelação impactante. Henrique não sabia como aquilo mudaria tudo. O passado de Vitor finalmente explodira em 1000 pedaços. E ele estava no centro desse vendaval. A mulher, Lara, havia introduzido um caos que não podia ser desfeito. Enquanto o homem com a arma se preparava para atirar, a tensão subiu nas alturas e o futuro de todos parecia pender à beira de um abismo. O que mais estaria escondido? Que segredos ainda poderiam surgir? A sala se tornara um campo de batalha, e Vitor, diante de seus fantasmas, se perguntava se ainda havia uma saída. A verdade estava revelada, e nada poderia prepará-los para as consequências que viriam. A noite ainda guardava segredos a serem desenterrados, e todos estavam prestes a enfrentar seu destino. A sala estava em um silêncio cortante. A cena devastadora de Sofia no chão parecia um pesadelo, mas a realidade se tornara ainda mais insuportável. Vitor estava em choque, a dor rasgando seu peito. Ele pressionava a mão contra o corpo dela, mas era tarde demais. O olhar de agonia que passava por seu rosto era como um golpe profundo. Henrique sentiu a atmosfera pesada. Cada batida do seu coração era uma lembrança brutal do que acontecera. Ele se sentiu impotente, paralisado, enquanto a confusão tomava conta da sala. Os gritos e murmúrios começaram a ecoar entre os convidados, cada um tentando entender o que acontecia. Para onde ir? O que fazer agora? O medo era palpável. O homem mascarado, que havia disparado a arma, parecia se alimentar do pânico. Com um sorriso cruel,
Ele olhou para Vitor e fez um gesto com a cabeça. Você acha que isso vai acabar assim? Seu passado não pode ser enterrado. E agora, as consequências vão começar. Vitor levantou a cabeça, apenas para encontrar a fúria que havia deixado escapar há muito tempo. O que você quer de mim? Por que está fazendo isso? Sua voz tremia entre a raiva e o desespero. Você não se lembra do que fez, não é? Mas nós lembramos. E nós somos muitos. E hoje, você pagará a conta. Ele se avança, seu tom gélido, cortando a tensão que dominava a sala. Henrique, ainda em estado de choque, estava a ponto de dizer algo, quando ouviu uma rixa familiar na porta. Um grito agudo irrompeu pela casa, fazendo todos se virarem. Era Clara. Olhos arregalados de terror, trazendo consigo uma presença que arrepiou. Ela entrou correndo, respirando pesadamente. Vitor, o que está acontecendo? Precisamos sair agora. Clara, não. É perigoso. Vitor gritou, mas o pânico já havia tomado conta dela. Antes que pudesse continuar, mais um grupo de homens entrou pela porta, todos com máscaras, semelhantes ao que tinha atirado na mulher. E quando a situação parecia já insustentável, a porta dos fundos se arrombou novamente, mas desta vez foi muito diferente. As luzes de uma equipe de polícia invadiram o ambiente, fazendo com que os homens mascarados hesitassem. A polícia! É aqui que estão os criminosos! Gritou um dos seguranças. Recuando, a sala ficou em um caos absoluto. Todos estavam gritando, tentando entender o que estava acontecendo. O homem que disparou, agora com medo, olhou para seus colegas. Vamos sair daqui! Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, um novo grito ecoou. Desta vez de alguém que vinha da rua. Vitor, eu sei o que você fez! Era a voz de uma mulher que parecia ter 20 anos. E seu rosto estava marcado por dor e raiva. Você destruiu minha vida. E agora você vai pagar. Henrique sentiu um frio na espinha. Quem era essa mulher? O que ela queria dele? O olhar de Vitor era um misto de horror e reconhecimento. Lara, o que você está fazendo aqui? Ela avançou. A determinação em seu olhar queimava como fogo. Você não pode fugir para sempre, Vitor. Eu sou a irmã de Sofia. E o que você fez com ela, com nossa família? Você não vai escapar. A sala inteira pareceu congelar. O choque era abrangente. Clara olhou para Vitor, vendo nele uma fragilidade que nunca havia percebido. Os olhares dos convidados se alternaram entre medo e compaixão, inundados pela revelação impactante. Henrique não sabia como aquilo mudaria tudo. O passado de Vitor finalmente explodira em 1000 pedaços, e ele estava no centro desse vendaval. A mulher, Lara, havia introduzido um caos que não podia ser desfeito. Enquanto o homem com a arma se preparava para atirar, a tensão subiu nas alturas, e o futuro de todos parecia pender à beira de um abismo. O que mais estaria escondido? Que segredos ainda poderiam surgir? A sala se tornara um campo de batalha, e Vitor, diante de seus fantasmas, se perguntava se ainda havia uma saída. Mas então, algo inesperado aconteceu. A porta que havia sido arrombada antes, agora se abriu lentamente, revelando um homem que parecia saído de um filme de ação. Ele estava vestido de forma impecável, mas havia um brilho de violência nos olhos e uma arma em punho. Parem todos! A situação saiu do controle, mas ainda podemos resolver isso. A voz dele era firme. Vitor, você precisa fazer o que eu digo. Olhares se voltaram para ele, confusos e alarmados. Henrique sentiu seu coração disparar. Quem era esse homem? O que ele queria com Vitor? Quem é você? Gritou,
sua voz ecoando na sala. Sou alguém que pode garantir a sobrevivência de todos aqui, se você apenas ouvir. O homem olhou diretamente para Vitor, e o desespero começou a dominar o ambiente novamente. Clara parecia paralisada. Sobrevivência? Como pode garantir isso? Vitor balbuciou, a realidade se tornando cada vez mais confusa. Seu passado é mais sombrio do que você imagina, Vitor. E toda essa noite é apenas o começo. As palavras dele pendiam no ar como um fio prestes a se romper. Se você não se render, todos nesta sala pagarão um preço alto. Henrique sentiu um nó se formar em sua garganta. O que mais poderia sair dessa história? O que mais estava escondido sob a superfície? A tensão aumentou e, no coração de Henrique, uma pergunta ardia. Quem era realmente Vitor Santorini? E o que ele havia feito para trazer toda essa desgraça às suas vidas? O homem de ação na porta tinha uma determinação intensa. Suas palavras pesavam como chumbo. Parem todos. A situação saiu do controle. Mas ainda podemos resolver isso. Henrique sentiu o coração acelerar. Quem era aquele? O que queria de Vitor? Vitor, pálido e atordoado, mal conseguia articular uma resposta. Quem é você? A voz de Henrique finalmente conseguiu se destacar em meio ao caos. Sou alguém que sabe do que você é capaz, Vitor. E se você não colaborar, tudo isso poderá acabar muito mal. O homem avançou, os olhos fixos em Vitor, que balançava a cabeça, tentando entender a gravidade da situação. Os homens mascarados trocaram olhares de hesitação, mas o medo era palpável no ar. Vitor, com o rosto marcado pela agonia, fez um movimento para se afastar, mas Clara agarrou seu braço com força. O que está acontecendo, Vitor? Por que você não fala? Vitor estava em choque. A confusão tomou conta de sua expressão. Ele olhou para a sala, cheia de convidados, cada um a priori impotente diante da cena que se desenrolava. Um vai-vem de emoções cruas e evidentes. E então, Lara, a irmã de Sofia, saltou para frente, sua voz cortante. Você tem que admitir a verdade, Vitor. Você não pode mais se esconder. As palavras dela queimavam no ar, provocando uma onda de murmúrios entre os presentes. A revelação de Lara havia feito o chão tremer sob os pés de todos. No que isso vai dar? Um dos convidados sussurrou, com a expressão travada pelo horror. Mas antes que pudesse encontrar uma saída, o homem de ação levantou a arma novamente. Se você não me der uma razão para ter esperança, vou garantir que essa casa nunca mais seja a mesma. A tensão aumentava. Suas palavras eram ameaçadoras e diretas. O clima estava prestes a explodir. E então, como se o destino tivesse uma ironia cruel, um barulho ensurdecedor irrompeu pela sala. A janela atrás de Vitor quebrou em 1000 pedaços, e ao mesmo tempo a porta principal se abriu novamente. A evidência de que algo muito pior estava por vir. Homens entraram, armados e determinados, suas faces cobertas por máscaras. Au! Um dos invasores gritou, enquanto uma fumaça densa invadia a sala. O caos tornou-se absoluto. Todo mundo gritou tentando se proteger, mas o homem de ação havia desaparecido sob a pressão do novo ambiente. Henrique não conseguia compreender a extensão da loucura. O que estava acontecendo? Ele queria entender, mas a fumaça espessa o envolvia, criando um cenário de desespero. Vitor, em um acesso de raiva, se virou para Lara. Você fez isso! Você trouxe isso para minha vida! As palavras dele eram venenosas, mas havia um medo subjacente. A tensão entre eles cresceu como uma tempestade.
E no meio de toda a confusão, um novo grito surgiu. Vitor, você não pode passar por cima de tudo isso. Sua hora chegou. Uma figura familiar emergiu da fumaça, frente a todos. Era Sofia, viva. Os olhos dela estavam cheios de uma dor que Henrique nunca havia visto. E a sala parou em um silêncio mortal. Mas como? Você estava... Vitor gaguejou para sair. A angústia que antes dominava seu rosto agora se mesclava com incredulidade e medo. Sofia olhou profundamente nos olhos dele. Eu estava me escondendo porque você me forçou a não ser vista. Mas eu retornei. E essa noite você vai enfrentar tudo. Henrique, atordoado, observou enquanto a cena se desenrolava. O que estava acontecendo? E a verdadeira natureza de Vitor começava a emergir em meio ao caos que agora dominava a sala. O fio do destino havia se rompido. E o que viria a seguir era incerto. A fumaça lentamente se dissipava e as revelações se desdobravam como pétalas de uma flor sombria. Que segredos estariam prestes a ser expostos? E quais consequências não apenas Vitor, mas cada um ali presente enfrentaria? A noite prometia um desenlace aterrador e enquanto todos trocavam olhares confusos, a tensão transformava-se em um momento de espera inquietante. A fumaça lentamente se dissipava, revelando a confusão em que todos estavam envolvidos. Vitor, agora diante de Sofia, sua ex-esposa, a expressão devastada, mal conseguia compreender como ela estava ali, viva. A sala, antes cheia de gritos e temor, tinha se tornado um palco de revelações. Os olhares perigosos dos homens mascarados se alternavam entre a presença de Sofia e a fraqueza de Vitor. Você não pode continuar a esconder quem realmente é Vitor. A noite de hoje é apenas o começo do que você merece enfrentar. Sofia dizia, com a voz firme, mas a dor ainda refletia em seu olhar. Ninguém mais pagará por suas escolhas. Henrique, que se mantinha à margem, sentiu um nó na garganta. O desenrolar dos fatos era como um filme em câmera lenta. Ele viu a tensão escalar na sala enquanto o homem de ação observava, em silêncio, esperando o momento certo para agir. O ruído dos sirenes se aproximava. Mas havia muito mais acontecendo nesse tumulto do que um possível resgate. Lara, irmã de Sofia, foi quem primeiro quebrou o silêncio que pairava. Você destruiu a nossa família, Vitor. Agora é hora de pagar. O eco da voz dela tinha um peso que ressoava através do espaço. Vitor tremia. Mas a raiva começava a se transformar em um desespero palpável. Antes que pudesse articular resposta, as paredes da mansão começaram a estremecer. O chão sob os pés de Henrique e dos outros se agitou com um tremor súbito e intenso. Uma sensação de terror se espalhou pela sala. As pessoas gritaram. E um instinto ancestral de sobrevivência fez todos se afastarem um do outro. Então, do meio da fumaça e da confusão, um grande estrondo veio da porta da frente. A entrada foi arrombada novamente, mas o que apareceu a seguir era algo além da compreensão deles. Um veículo militar, uma caminhonete blindada, avançava pelo jardim como se fosse um animal selvagem. As luzes ofuscantes iluminavam o interior da casa, e a figura de um braço forte surgiu da janela do motorista. Estamos aqui para Vitor Santorini. Sai agora e renda-se.
A voz era firme e a ordem cortante como uma faca. O ambiente congelou. O suspense era palpável. Vitor olhou para todos e na sua expressão havia um misto de terror e raiva, a expressão de um homem encurralado. O que você fez? Ele lançou essa pergunta para o homem de máscara e sua voz estava cheia de desespero. As informações estavam se juntando em sua mente como um quebra-cabeça. Ele começava a perceber que sua vida estava muito mais enredada no que estava acontecendo do que tinha imaginado. Sofia, caminhando até Vitor, olhou diretamente em seus olhos. Você se esqueceu do que colocou em movimento. Aquilo que decidiu ignorar. A sua verdadeira dívida está chegando, Vitor. E ela é maior do que você imagina. Do lado de fora, o clima mudara. Era agora uma operação. Os homens armados da caminhonete cercavam a mansão, e os olhares dos homens mascarados se tornaram de pura incredulidade. O quê? Essas pessoas não estavam previstas, um deles gritou, enquanto o pânico começava a se espalhar. Henrique sentiu seu estômago revirar. Ele não sabia como todo aquele caos o afetava, mas havia uma verdade que pairava sobre aquele momento. As escolhas de Vitor finalmente tinham consequências que ninguém poderia escapar. As pessoas que estavam ali, mesmo aquelas que ele tinha visto como meros figurantes em sua vida luxuosa, estavam prestes a se tornar parte de uma tempestade, um furacão que ele mesmo havia criado. E no meio desse tumulto, a atmosfera ficou ainda mais pesada quando Lara, em um acesso de coragem, gritou: "Você não é só um criminoso, você é um traidor de todos que amam você." O impacto das suas palavras reverberou na sala como um trovão. Olhares incrédulos se voltaram para Vitor, e no instante seguinte, o chão tremeu novamente. Não mais por um tremor, mas pela verdade que estava emergindo. A sala estava prestes a explodir em um ciclo de revelações. O que mais havia sido escondido? Que fazer um paralelo entre suas ações e a dor de todos presentes? Todos estavam prestes a descobrir a extensão do que. A sala estava em um silêncio cortante. O olhar de Vitor pairava sobre o corpo de Sofia, arrasado, enquanto um turbilhão de emoções o dominava. Ele não podia acreditar que a mulher a quem havia magoado profundamente estava ali, renascida de suas próprias mentiras. A pressão em seu peito se intensificava e ele sentia como se não houvesse um escape. Você deve encarar as consequências. A voz de Lara ressoou, poderosa e firme. Vitor, já debilitado emocionalmente, olhou para ela como se estivesse prestes a desabar. A sala estava abarrotada de tensão. Cada convidado paralisado, aguardando o desfecho daquela noite dramática. A fumaça ainda pairava no ar, cobrindo a sala como um manto pesado. As luzes dos holofotes passaram a destacar os rostos aterrorizados de todos ali. Era um espetáculo trágico, e Henrique sentiu a coragem crescer dentro dele. Ele não sabia ao certo de onde vinha, mas entendia que aquele era o momento de agir. "Vitor, a verdade vai te libertar", Henrique começou, sua voz trêmula, mas decidida. "Você não pode continuar fugindo do que fez. Aceite isso, e talvez possa encontrar um caminho para a redenção." Os olhos de Vitor se pareceram com os de um homem à beira do desespero. A voz de Sofia cortou o ar. "Essa noite é nossa grande chance, Vitor. Você pode escolher ser um homem honesto ou se afundar ainda mais na sua própria mentira."
O homem de ação, que estava à porta, viu a chance de intervir. Sua postura se transformou enquanto falava. Apenas se renda. Ninguém precisa se machucar mais. O olhar firme dele, sobre os homens mascarados e a multidão apavorada, era um sinal de que algo poderia mudar. E como um eco do passado, a entrada da polícia se fez ouvir, seus passos firmes como um batimento cardíaco em meio ao caos. Os policiais se concentraram, prontos para encerrar o tumulto. Mas a verdadeira batalha estava dentro de Vítor, lutando com suas próprias sombras. Eu não consigo! Ele sussurrou. O peso do mundo sobre seus ombros. E então, como se a decisão estivesse sendo tomada para ele, começando a se render à verdade, ele balançou a cabeça com dor. Eu estou tão cansado de lutar. Não sei mais quem sou. Nesse instante, tudo pareceu congelar. Henrique viu a fragilidade de Vítor, o poder da escolha diante dele. E, mesmo assim, um fio de esperança brotava. A música poderia voltar a unir as vidas despedaçadas, e a luz poderia romper a escuridão que havia se instalado. Os policiais entraram, e com eles o som de vozes firmes. Vítor Santorini dê um passo à frente e se entregue. O eco ressoou na sala, cada palavra batendo como um tambor. Com o olhar fixo em Sofia, ele deu um passo hesitante à frente, como um homem que finalmente aceitou sua verdade. As máscaras se desmoronaram ao seu redor, e ao olhar de cada um, Vítor viu não apenas desprezo, mas compaixão e desgosto. Havia um caminho ali, mesmo que tortuoso, que poderia levá-lo à redenção. O mundo em sua volta se tornara um mar de emoções, e ele percebeu que não estava sozinho. Enquanto a noite se desvanecia, as tensões começaram a se dissipar, e a promessa de um novo começo pairava no ar. Vítor, finalmente encarando as consequências de suas ações, não sabia o que viria a seguir. A música, que uma vez fora sua, começava a notar sua presença novamente. E ao longe, Henrique percebeu que a jornada dele também estava apenas começando. Os ecos do passado poderiam finalmente se silenciar. Mas o futuro, agora, era uma tela em branco. Agora, antes que tudo se finalize, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final intrigante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.